Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês aqui um pouco mais detalhado toda essa informação que eu venho trazendo para vocês nos outros vídeos, que a gente vem conversando ao longo dos outros vídeos, para a gente trazer um pouquinho mais para a prática como é que a solução Extravicar pode facilitar a tua vida, pode auxiliar no teu dia a dia, pode ampliar o teu faturamento, melhorar a tua qualidade da tua empresa e assim por diante. Então aqui a gente vai fazer uma passagem geral por quase todo o Travicar Connect, tem muitos detalhes ali que eu não vou me ater, não vou ficar muito preso, a essa questão mais operacional. Eu vou tentar trabalhar com vocês um pouco mais essa passagem de informação aqui de gestor para gestor, que tu tenha realmente uma noção daquilo tudo que as ferramentas e as soluções Travicar pode de fato solucionar esses teus problemas do teu dia a dia, que seja problemas, questões com a fiscalização, como é que tem o documento certo, problemas financeiros de fato, que é o que mais importa na operação, como é que tu faz para ganhar mais, como é que tu faz para ter mais condição na tua operação e tirar o maior lucro possível dessa operação, ou já de fato entender, e a gente vai conseguir ver aqui mais para frente, justamente como é que isso se encaixa no dia a dia, porque muitas vezes a gente está preso e fixado que naquela operação grande eu vou ganhar muito dinheiro, e lá é onde eu ganho. De fato, a gente vai entender aqui que o ganho ele está no dia a dia, no detalhe, no minuto, e esse minuto está acontecendo o tempo inteiro no dia. Então a gente vai ver que quando a gente tem lá trabalhando 20, 50 aeronaves na nossa empresa, a gente vai se deparar sempre com a repetição do mesmo fato. A gente vai entender que os erros eles são sempre os mesmos e que a correção dessas variáveis, como eu sempre falo, eu tenho que reduzir a possibilidade de erro, então eu tenho que reduzir a possibilidade de variáveis que eu tenho que lidar. Muitas eu não tenho controle, mas as que eu tenho controle eu posso me usar dessas ferramentas, dessas tecnologias para de fato dominar esse controle e não perder, Porque aqui a gente sabe que todo o trabalho em si ele está sempre associado a resultado. Então o dirigente, o gestor que não busca resultado, ele está no lugar errado. Então aqui a gente está conversando sempre para chegar no topo. Aqui é um pedaço de informação, aqui é um passo inicial da informação. Obviamente eu não vou me ater, não vou entrar, não vou penetrar muito, de fato, tudo aquilo que o sistema pode te fornecer. Eu vou trabalhar um pedaço dele, E é a parte mais operacional, funcional e que te pode, de fato, no primeiro minuto, começar a trazer retorno para a tua empresa. Então aqui a gente tem que fazer o entendimento inicial. O que tu tem na mão hoje? Como é que funciona a tua atividade corriqueira? E aqui eu fiz um quadro exemplificando para ti. De fato, a tua atividade corriqueira ela está associada a algumas variáveis que tu não consegue dominar. Porque se tu tem investimento em tecnologia ultrapassada, essa variável não é do teu domínio. Então, se a gente for analisar, o mercado atual hoje de uma aplicação aérea, seja ela coordenada pela fazenda, proprietária do avião, seja ela coordenada pela empresa de aviação agrícola que presta serviço para a fazenda, sempre há uma triangulação de informação. Eu sempre vou ter os três operadores aqui nesse cenário. A fazenda cuidando do avião, precisando de informação, a empresa de aviação agrícola mandando o serviço para o avião que vai ser feito na fazenda e depois ela tem que informar o que aconteceu e assim por diante. Então toda essa gestão aqui, a gente parte do pressuposto que não há comunicação online para nada disso. Aqui a comunicação ela é muito arcaica. As informações elas demoram para chegar, as informações elas não têm uma conexão. Então o avião sai com um trabalho para fazer, quando o avião retornar, quando o piloto informar, quando acontecer uma ação humana, a gente vai ter uma informação. E aí, de fato, tudo aquilo que a gente sempre fala, o domínio da informação, o domínio da tua empresa, o domínio do teu negócio, ele está na velocidade, ele está na quantidade de informação que tu recebe. Então, assim, dados imprecisos. Segundo grande problema aqui, porque eu posso receber um dado 15 dias depois e aquele dado não ser o correto. Aquele dado não está de acordo com aquilo que foi feito. Por quê? Mas muitas vezes não é nem por questão de sacanagem ou alguma coisa, não, é porque tu passou o serviço para o avião, chegou na hora de fazer, a fazenda solicitou que fosse alterado a área, que não, agora eu não quero mais a área 1 e 2, eu quero 1, 2 e a 3. Então aquele dado que a gente tinha no escritório, para o dado que foi feito lá, já não bate a informação. Então foi feito algo a mais que depois vai ver lá 15, 20 dias depois que tinha algo diferente do planejado. Então, lentidão na transmissão das informações. Claro, se eu não tenho
como tudo isso funcionar de forma online, eu fico lento, eu dependo sempre de alguém, sempre de algum humano para dar o andamento da coisa. E se esqueceu, não fez, né? O gerente fica sempre atado com a informação. As tomadas de decisões elas vão ser sempre tardias, né, de fato, porque muitas vezes eu vou decidir sobre algo e esse algo que eu estou decidindo, ele já não tem nem por que decidir. Já foi feito, já foi finalizado, a condição climática já mudou tudo, a praga já mudou, então não tem nem por que atuar. Né? A atuação ela já vai ser perdida tardia. Né? E aí, o que acontece? Basicamente, eu sou suscetível a falhas humanas, o meu cruzamento de dados ele é totalmente ineficiente, o meu planejamento é totalmente deficiente, porque eu até planejo certo, mas a execução, está certa ou está errada? Não sei. Né? Volta um documento com a pintura do mapa somente, mas eu não sei de fato o que foi feito naquela pintura. Então aqui a gente está sempre limitado à informação. E, de novo, informação rápida e quantidade de informação me torna hábil para tomar decisão. Sem elas eu não tomo decisão correta. Né? Vou usar sempre o feeling, e o feeling, percentual de acerto é lá embaixo. Né? Então, segundo problema aqui, gravíssimo, relatórios incompletos. Né? Eu vou receber documentos que depois eu vou ter que botar alguma informação que eu nem sei direito que informação que era. Eu vou ter que catar essa informação, perder tempo, né, para achar essa informação. Então, se eu tenho um relatório completo já de fato, isso não vai acontecer. Né? E aí o que acontece? Eu posso levar uma multa por órgãos de fiscalização porque eu não entreguei documentos. Então, um erro simples que podia ser solucionado com tecnologia. Né? Então, de fato, a tecnologia é ultrapassada, porque mesmo que tu compre um avião novo e tu está escolhendo uma tecnologia ultrapassada, o teu sistema vai ser tardio, vai ser tudo fora do padrão que tu poderia ter em 2024. De fato, também tu não vai ter integração via APIs. O que seria isso? Muitas fazendas já têm seus próprios sistemas, né? E os sistemas que deveriam estar em circulação na operação poderiam conversar com o sistema das fazendas, por exemplo. E esses sistemas não são possíveis na tecnologia que não é Travicar. E aí, no final da história, tudo aquilo que a gente realmente trabalhou, que é para colher mais, colher melhor, dar produtividade, a gente vai ter uma lavoura em risco. Né? E esse risco, alguém vai ter que pagar a conta ou deixar de receber dinheiro. Né? O que muda quando eu entro com a tecnologia do Travicar Connect? O que as soluções Travicar pode, de fato, trazer de melhoria para mim? A gente pode ver aqui que o cenário ele muda completamente. Aí eu não tenho mais. Eu vou conectar a empresa de aviação, o avião a fazenda, a empresa de aviação, está todo mundo em circulação. Toda a informação ela é online. Então eu consigo dominar todas as variáveis possíveis, né, até agora, e eu posso ter certeza de dizer que semana que vem eu vou te fornecer outro sensor, e outro sensor, e outro sensor, e assim nós vamos aumentando a quantidade de capacidade de informação que tu pode ter, e assim tu vai tomando decisões mais rápidas. Então, todo o cenário muda. Minha comunicação fica total entre o avião e o escritório. Meus dados são extremamente precisos em tempo real, ou seja, eu termino a operação, o escritório já está sabendo, a fazenda já está sabendo, tudo, a triangulação já ocorre. Né? Então, a gente consegue ter muito mais facilidade, muito mais agilidade e muito mais economia. Obviamente, rapidez das transmissões das informações, a gente vai ver mais para frente que só tocar na tela vai o dado, toca no escritório, vai para a tela do avião, então isso é muito simples, né? Aí, o mais importante, minha decisão é tomada de maneira rápida. Eu consigo agir ainda num tempo hábil para solucionar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando que está errado, porque a informação ela é rápida e precisa. O que importa também? Segurança na transmissão dos dados, porque todos os dados são criptografados. Ou seja, o que aconteceu aqui na fazenda com a aplicação é de fato o que eu vou receber aqui. E o que a empresa coordenou para que fosse feito, de fato, vai estar lá no avião para que seja feito. Pode ter alterações ao longo do trajeto? Pode, mas a alteração vai voltar aqui mostrando que houve alteração e a explicação depois é outra etapa. Mas tudo que se faz aqui se tem a informação do que era para fazer, do que foi feito, o que de fato aconteceu, e a gente consegue mensurar tudo isso. Tá? A gente obviamente vai ter um planejamento completo, a gente vai ter os relatórios aqui de maneira completa, e aqui sim uma parte que eu tenho certeza que vocês têm essa dor diariamente, que são os relatórios, né, governamentais que têm que ser entregues de maneira cada vez mais rápido, e aí a gente começa a enxergar a necessidade e a obrigatoriedade de tu ter algo moderno, tecnológico, que te informa rápido para que tu entregue aquilo que é exigido por lei de maneira rápida, né, e precisa sem ter problemas com isso.
Então aqui é um ponto bem importante, a gente sabe que vocês pagam, né, muitas multas aqui por não fazer, então esse ponto aqui o Travicar Connect te entrega uma facilidade nesses pontos, né, os relatórios do mapa e assim outros relatórios. Tecnologia de última geração, que é indiscutível, porque a Travicar está sempre em evolução, ela não para de fazer, então a gente tem inúmeras soluções que vão sendo lançadas todos os meses, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E aí aqui eu consigo integrar todo o sistema Travicar com a fazenda, ou com a fazenda com o escritório, depende do programa que tu tiver, e tu quiser integrar o nosso sistema via APIs, a gente tem total possibilidade de fazer isso, né? E aí a gente tem aqui, de fato, aquilo pelo qual a gente trabalha. A gente tem uma lavoura protegida. E aí, lavoura protegida, o que que é? Colhendo mais bem cuidada, mais bem tratada, controlando aquilo que era para fazer, de fato, toda a informação passa ao nosso domínio. O que que a gente consegue, o que a Travicar está apta para te fornecer hoje em soluções, tá? A Travicar, ela tem Travicar, o DGPS Tela 3, o sistema mais moderno, mais rápido, mais conectado que esse que a gente pode te oferecer, a Tela 3, Wi-Fi, 4G, totalmente online com a aeronave em ligação com o escritório, tá? Controle de fluxo. Aqui algo extremamente importante, a gente vai ver ali na frente, o que que faz eu ter essa peça no avião e eu não ter. A gente vai entender claramente que benefício que ela traz, de fato, detalhadamente aqui. Isso sim eu vou trabalhar detalhadamente porque precisa enxergar quando é que a opção de ter ou não ter não pode ser capricho. A opção é por necessidade. Eu não posso mais ter um capricho de não querer ter um fluxômetro, eu sou obrigado a ter um fluxômetro. Tá? Assim como eu vou ser obrigado a ter uma válvula on-off também, que não tem outra discussão, a gente vai entender por quê. Nem se fala do altímetro laser, né, da Travicar, que tem um giroscópio junto, então, que tem uma precisão perfeita de oscilação da aeronave, onde a marcação não vai oscilar se a aeronave inclinar. A gente também explicou bastante nos outros vídeos como é que isso funciona. Tá? Então, aqui é o combo operacional que vai junto com a aeronave. Tá? Aí a gente tem a estação meteorológica, que nós temos duas variações, as fixas e as móveis. Tá? Então, o que que a gente se beneficia com a estação meteorológica? E aqui tem que entender um ponto bem importante. Tá? Quando a gente fala de estação meteorológica, eu até estou sem meu telefone aqui, informação meteorológica a gente tem no iPhone. A gente tem qualquer site ali de informação, a gente não precisaria nem comprar um produto desse. Agora, tem que entender, para que tu está adquirindo um produto desse? Não é para ter a informação, eu vou olhar, agora está 22 graus, tá, não é para isso. Esse sistema que a Travicar desenvolveu aqui, ela sincroniza o dado a cada 0,2 segundos, ou seja, o que está acontecendo naquele ponto lá da lavoura é coletado o dado de vazão, altura, fluxo, velocidade e uma série de dados e mais 12 dados aqui da estação meteorológica naquele ponto. Então, ou seja, não é na média, não é no dia, não é naquele, não, é naqueles 0,2 segundos, ou seja, eu tenho 5 dados por segundo precisos de estação meteorológica. A gente vai entender mais para frente ali também por que que eu preciso ter isso, tá? Porque de fato eu vou saber como é que foi minha lavoura, para que lado estava o vento, que condição estava o vento, será que o vento não adulterou minha deposição e assim por diante, porque o avião ele passa em cima da lavoura, ele solta o produto, mas ele não está colocando dentro da lavoura, o produto ele é solto no ar. Então ele precisa ter a condição para que ele realmente chegue no final e se deposite no alvo de maneira correta. Né? Então essa informação, essa precisão a gente consegue ter aqui com equipamento de alta tecnologia. Então aqui é velocidade para colher o dado com velocidade de sincronismo. Então não adianta qualquer informação meteorológica, não vai funcionar, porque eu tenho que precisar que aqueles 0,2 segundos tinha um dado que só foi naquele momento. Tá? Então isso é o mais do que importante. E aqui a gente tem a estação, então as fixas, e normalmente o pessoal bota na base, né? Deixa uma em cada base, para ter um monitoramento constante da região, né? E a gente tem as estações móveis que acompanham os carros de apoio, e aí ele é solto, então tu vai descer do carro, vai fixar no carro, vai regular ela, e tu vai ligar o equipamento, ele passa a monitorar exatamente colado na lavoura que tu está trabalhando. Então tu tem uma mais alta de 1,30 m, né? Também com um sistema que mede inversão térmica. Então tu vai estar informado exatamente de todo o detalhe dessa aplicação, né? E tu tem a mais curtinha, então de 30 centímetros, que é essa aqui. O sistema também acompanha um tablet, né? Para poder controlar, saber exatamente o que está acontecendo naquele segundo, né? Então, mas o importante de tudo isso não é o que eu estou lendo ali, é o que está sendo registrado
e que vai ser sincronizado dentro do sistema do Travicar Connect junto com a aplicação, com todos os outros sensores que tem na aeronave. Tá? Então isso é bem importante. E aí, de fato, a gente entra na solução Travicar Connect, que aqui nós estamos com a inovação. Até a discussão hoje de eu mostrar para vocês um GPS, de eu ter que discutir sobre GPS, a gente já está atrasado. Por que a gente está atrasado? Porque a discussão de GPS ela já passou. Nós estamos na discussão da informação agora. Nós estamos na discussão do que eu faço com a informação e o que ela pode me trazer de velocidade, melhoria, ganho, assim por diante. Então, quando eu vou discutir se eu vou comprar um iPhone 10 ou um iPhone 16, eu não tenho mais nem o que discutir. Eu sou obrigado a pegar o 16, porque dali eu parto com o meu trabalho. Não tem mais discussão do meio do caminho. Então, por isso que eu digo, 2020 para frente, a revolução é a informação. Não é mais qual modelo de GPS tu está usando, porque se eu só comparar modelos para navegação e aplicação, qualquer um vai servir. Né? Só que aí depende do gosto do usuário. Mas aqui a gente não está tratando do gosto, aqui a gente está tratando de realmente eficiência. Tá? O que eu faço? Eu vou conectar o avião ao escritório sem interferências. Isso é o que qualquer empresário precisa. Me diz aqui um empresário que não quer saber tudo o que está acontecendo na sua operação sem ele estar ali dentro. Se ele está vendo cada avião, se ele está sentindo, cheirando aquela operação toda, isso aqui é dado, isso aqui é precisão, isso aqui é realmente ganho para a operação. Né? E aí eu vou estar... O mais moderno que eu tenho de ligação da pulverização aérea é que eu vou juntar tudo aquilo que tem, tudo em tempo real, o que está acontecendo, juntando escritório, avião, fazenda, tudo passa a ser uma coisa só e a informação sempre contínua. Né? Aqui para vocês, a gente detalhar um pouquinho, tá? Como é que é o pensamento do Travicar Connect? O Travicar Connect ele se separa em 4 etapas. Tá? O que são essas 4 etapas? Basicamente, eu vou ter a etapa 1, que é a etapa do planejamento, que é a etapa do saber o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, como eu quero fazer isso. Tá? Então, basicamente, eu vou planejar tudo antes. Eu tenho a possibilidade de planejar tudo antes, não quer dizer que eu tenha que fazer, mas se eu quiser ter uma empresa nos mínimos detalhes e eu quiser ter todos os relatórios completos, eu vou preencher toda a questão de parametrização inicial para cada atividade que eu for fazer. Eu vou detalhar lá fluxo, vazão, altura, velocidade, eu vou dar todo o parâmetro, vou marcar o polígono que eu quero, vou identificar qual é o polígono que eu quero, já vou fazer uma pré-calibração do polígono para ter mais eficiência. Então eu passo todos esses dados iniciais que todo escritório deveria ter antes de fazer qualquer atividade. Isso seria inerente a atuar, saber o que eu quero fazer, como se eu chegasse numa fábrica, fizesse com um torno mecânico, fizesse uma usinagem, eu só falasse, olha, eu quero um copo, e não mostrasse como é que eu quero o copo, não desse um desenho técnico do copo, não instruísse as medidas que o copo tem que ter, não desse as ferramentas que ele tem que usar, o copo no final não vai sair. E é mais ou menos assim como a gente trabalha na aviação, a gente arrisca sempre para que dê certo. E agora a gente pode dominar tudo isso antes, não arriscar mais, tá? Onde todo mundo se beneficia. Se eu tenho uma velocidade mais rápida para fazer o trabalho, se eu posso fazer mais rápido, o piloto ganha, porque ele vai ter mais autonomia para trabalhar durante o dia, vai ganhar mais, vai fazer mais área, a empresa tem mais economia, a fazenda tem mais precisão na lavoura, ou seja, todo mundo se beneficia realmente de ter um planejamento, de ter a parte de traçar parâmetros. Né? Aí eu chego na etapa 2, a gente julga que é a etapa de execução. É onde eu encaminhei para o avião aquela área que ele trabalho tem que fazer, e a partir dali o avião está executando a tarefa que foi determinada pela fazenda, pela empresa de aviação agrícola. Tá? É uma parte operacional de fato, para que me possibilite chegar na etapa 3. O que é a etapa 3 aqui, de fato? É onde eu recebo toda a informação que foi feita, o avião pousou, terminou, manda o arquivo, toda a informação eu recebo e aí eu consigo fazer uma série de análises, uma série de detalhes, uma série de avaliações daquilo que foi feito, seja financeiro, seja de aplicação, deposição, de tudo que eu posso imaginar que é possível fazer com as informações e muito mais, porque a gente não para com essa evolução chama de dashboards aqui de análises, né? Então, tu recebe tudo isso de maneira após o voo e esses documentos, toda essa informação te possibilita, de fato, ter domínio da informação. Então, eu planejei, eu mandei fazer e eu comparei tudo que foi feito com o que deveria ter sido feito, com as variações que eu já pré-determinei como sendo aceitáveis para a minha empresa. Ou seja, eu tenho total possibilidade agora de ter uma gestão de crise. Por que eu chamo de gestão de crise?
Porque pode não ter crise, o ideal é não ter crise. Mas se eu tiver, é aqui que eu vou atuar. Eu vou saber aonde eu vou atuar, eu sei exatamente onde o produto foi depositado, onde houve falha, onde a aplicação deve ser repetida, onde é que eu tenho que tomar decisões para corrigir um problema. E aí, hoje, como que funciona? Hoje eu não tenho esse dado. Se a tua empresa não planeja ter isso, tu está jogando 100% no feeling. Eu acho que vai dar certo, eu acho que meu piloto fez certo, eu acho que meu avião voa naquele local certo, tudo eu acho. E aí, no final, eu acho que eu também ganhei dinheiro. Porque no final a gente está aqui para ganhar dinheiro, no final a gente está aqui para lucrar. O lucro é uma operação obrigatória de uma empresa, é uma necessidade inerente a qualquer outra para uma empresa. E a gente precisa entender muito bem isso, que lucrar é bonito, lucrar não é feio. Ter detalhe das coisas não é feio. Então a gente também tem que dominar o nosso produto, nossa empresa e saber como gerir essa operação. Tá? Então o Travicar Connect ele junta todas essas pontas e nos possibilita atuar. Seja a minha fazenda com avião agrícola, a qual eu tenho lá uma sala onde eu vou ter todo o controle, toda a gestão, seja uma empresa de aviação agrícola que realmente tem que ter autonomia e saber como é que aquilo está fluindo, né? Se o dia foi coerente como planejado, se não foi, onde é que está perdendo, onde é que tem que corrigir, né? E a gente vai ver bem detalhado esses pontos. Aí aqui de maneira um pouco mais fácil de entender, a etapa 1 é a etapa de clientes e áreas, né? Levantamento de dados, gestão de áreas, criação e edição de polígonos. Dentro da etapa 1 também tem cálculo de tempo de operação e geração de orçamentos. Aqui, o pessoal entende muito, orçamentos aqui é para saber quanto é que tu vai gastar para fazer essa área. Isso que é o inteligente da coisa. Eu sei quanto eu vou gastar, na melhor das hipóteses. Então, como eu vou largar o avião para operar, eu posso só ser pior do que aquilo que eu fiz, do que eu enxerguei no planejamento. Por quê? Porque se eu planejei a velocidade vamos supor, de translado de 110 e o translado foi de 100, eu de fato perdi 10 milhas no translado. Eu sei ali onde é que está a conta disso aí. Eu vou enxergar onde é que está essa conta, tá? Aí também no etapa 1 eu tenho a capacidade operacional, escolha de estratégias, parâmetros de aplicação, uma série de variáveis. Etapa 2 eu já caio na parte da aplicação do que for planejado, né, com as variáveis da aplicação que eu já planejei. Etapa 3 eu tenho toda a informação de relatório de operação, dados do voo, mapa de aplicação, uma série de análises. E aí eu caio. Aí, continuando a etapa 3, a eficiência da operação, me interessa saber se eu ganhei dinheiro, se eu perdi dinheiro, aonde que eu posso corrigir. E aqui a gente conversa com muita empresa e elas falam assim, mas a gente já dominou isso aí, você está tranquilo. Não, eu tenho que fazer uma área ruim. Tu até pode fazer uma área ruim. Fazer uma área que tu não ganha, mas tu tem que saber que tu não ganhou. Não adianta tu fazer uma área ruim e daqui a pouco tu vai descobrir que 30% das tuas áreas tu perde. Aí aquele 70% que tu faz que rendeu um monte, tu entrega o dinheiro nas 30%. E aí no final não sobra o dinheiro para fazer nenhuma manutenção da empresa, não sobra o dinheiro para evoluir, para crescer, para investir. Então isso tem que ficar bem claro que tu precisa de informação, não há como fugir da informação. Tá? E aí tudo isso me possibilita eu realmente completar um ciclo operacional de um avião agrícola, da aviação agrícola, para eu ter realmente uma tomada de decisão, né? Uma gestão de crise. Como é que a gente trabalha aqui no Travicar Connect o ciclo de operação? Tá? Isso aqui é uma das telas de operação. Tem a tela de agendas, de operação diária, tem uma série de telas. Essa é uma das telas que eu trouxe aqui para vocês para entender de maneira bem simplificada. Tá? Então aqui eu vou ter um filtro do ciclo de operação. Aqui são várias áreas que foram planejadas ou que estão sendo planejadas ou que estão sendo criadas. Então cada quadradinho desse, por exemplo, é um estágio que está essa área, tá? Então vamos supor que algum cliente me orçou, eu quero saber um orçamento aqui da área, beleza, eu faço o orçamento dela dentro do sistema e eu já tenho, não quer dizer que eu vou executar a área nessa parte aqui, ela está orçada, essa aqui vai me custar R$2.000, eu vou cobrar 5, beleza, então eu já tenho meu preço final, já tenho meu custo e eu vou executar a área, eu vou lá e rodo os modos de execução lá do planejamento para de fato encaminhar para o avião e assim por diante fazer uma série de outras seguir o ciclo operacional de fato, tá? Então, assim, só para ter uma ideia, aqui, então, por exemplo, são as áreas que, por exemplo, também dá para ver nessa tela, as áreas que estão em trabalho, tá? E eu posso quantificar as áreas que eu fiz planejamento, as que eu não fiz planejamento, as que eu não tenho análise de qualidade, as quais eu coordenei para fazer ou não fazer. Tá? Então, por exemplo, eu finalizo o dia, manda a área para o sistema, essa área está 80% completa, tem áreas aqui que vão estar em 41% completo. Então, o trabalho que vai sendo remetido pelo avião vai preenchendo aqui o retorno aqui no ciclo operacional. Mas, assim, só para a gente ver meio por cima, tem muito mais detalhe aqui para cada etapa, tá? Então, eu vou fazer só de uma passou para a gente poder tratar o máximo possível do sistema, tá? Entrando na etapa de planejamento de voo, aqui
E a etapa 1, como a gente falou anteriormente, tá? De novo, isso aqui, nada disso precisa ser preenchido. Eu tenho uma fazenda, eu não quero planejar nada, eu só quero saber os detalhes de tudo que foi feito. Pode ir para a etapa 3 direto e rodar a etapa 3, não tem problema nenhum. De maneira automática, inclusive. Então não precisaria fazer nada disso. Mas tu tem que gerar o relatório do mapa, tu tem que gerar outros relatórios para entregar, estaduais, municipais, nacionais. Então aqui, preenchendo esses dados, tu já vai ter a maior quantidade de dados possíveis preenchidos nesses relatórios. E aqui muitos dos dados eles ficam fixos, então não tem que ficar trocando. Eu prefiro que são dados operacionais que alguns deles já podem ficar pré-determinados, né? Então aqui assim, a gente vai definir a parte de informação do voo, basicamente. Aqui, que altura que eu quero voar, que velocidade média que eu pretendo voar, largura de balão, comprimento do balão, quantos reabastecimentos, quanto tempo do reabastecimento eu vou levar. Então aqui é um ponto bem importante. O pessoal fala sempre em 5 minutos, aí a gente vai avaliar as áreas de fato, leva 15. Tá? E aí a gente começa a entender quanto custa 10 minutos por abastecimento errado. Que no dia são quantos? 40, 30, 50, e a gente vai entender que aqui está indo um monte de dinheiro fora. Aí eu vou ter aqui meu tempo de trabalho do dia, né? Aí basicamente dei o preenchimento básico dessa função. Eu entro ali na parte de áreas de calibração também, vou dizer o que eu vou fazer, que tipo de cultura, que tipo de produto que eu vou aplicar, que sistema agrícola que é para ser usado lá nessa aplicação, né? Cultura, se ela tá, que altura, que ciclo que ela está, que altura que ela está, que densidade, época de plantio. Bom, a série de dados que eu posso preencher ou não. Aqui está a minha opção de fazer ou não precisaria fazer, poderia ir direto para a operação. Tá? Tipo de produto, detalhamento de dose, vazão, assim por diante. Tá? E aqui eu traço os parâmetros de temperatura e umidade que eu aceito como padrão, né? Como aceitável, como o ideal, aceitável e não rodar, não operar. Tá? Então eu consigo ter uma informação completa de ΔT aqui, que eu tracei os parâmetros que eu exijo. Então, isso aqui já vai ficar salvo. Fez uma vez, fica salvo. Então, estaria tudo operacional. Tá? E aí, de fato, eu entro no planejamento. Tá? Eu rodo o planejamento, o que o senhor vai me dizer já de cara? Olha, esta área aqui, por exemplo, tu vai trabalhar ela se tu fizer a Quick Race Track com 2 horas e 30, tu vai levar 2 horas e 30 voando essa área, num total de 3 horas e 5 minutos. Por quê? Porque eu vou ter o tempo de abastecimento, tá? Então, assim, 2 horas e 30 de voo, 50 minutos vai perder com balão, 46 com translado, 51 minutos é o tempo de aplicação de fato, 35 é o que tu previu para reabastecimento, e o sistema já te calcula aqui, ó, que tu vai ter que reabastecer 7 vezes para fazer essa área. Então, automaticamente, tu vai ter 7 vezes um potencial erro somente para essa área aqui. Tá? Isso tem que estar muito claro que a soma desse monte de área é o que vai interferir na tua operação diária, tá? Do teu ganho diário da tua empresa, certo? Ele vai te trazer todos os dados de que área total que vai ser aplicada e o rendimento hora da aeronave aqui, nesse caso, fazendo essa estratégia de cima de 120, aqui na média 120 hectares hora, tá? O que é importante salientar aqui? Que ele vai te trazer já o GPS lá dentro da aeronave, ele te dá a melhor rota, ou seja, ele vai pegar o melhor rumo, ele vai pegar aquele melhor rumo, o que ele se baliza lá dentro da tela do GPS, dentro do avião? A menor quantidade de faixas. Mas nem sempre a menor quantidade de faixas é, de fato, a estratégia mais rápida para fazer uma área. Tá? Então tem que ficar bem claro, o que o Traficar Connect faz? Faz o segundo complemento. Então ele faz o que seria o mais rápido, ele vai calcular todos os ângulos de entrada com todas as 7 estratégias que tu pode utilizar e vai te dizer, olha, se tu entrar nesse grau aqui, tu vai, de fato, ter o melhor rendimento do avião. Tá? E aí ele vai mostrar também mais 7 outras entradas circulando a área, porque caso tu tenha alguma questão de vento que tenha que alterar, ele já traz pré-determinado isso para facilitar a operação do piloto e para facilitar, de fato, o ganho dele. Então ele vai trazer o dado detalhado. Tá? Como é que a gente vai fazer? Então, final de tudo isso, gera via sistema e também gera em PDF, ou seja, eu posso remeter esse PDF, além de mandar o arquivo para o piloto, tá, que vai direto para a aeronave com tudo isso setado, pré-setado, eu posso muito bem mandar um arquivo também para a equipe, né, que vai fazer essa atividade, tanto para o piloto quanto para a equipe de solo, que eu vou enxergar o quê? Várias informações importantes. Então aqui eu vou detalhar onde qual é a área, beleza? Aqui tá, eu tenho 8 estratégias aqui, tá, para eu poder fazer essa área. E aí lembrando que a gente falou, a nossa melhor é 2 horas e 30 minutos
de voo, tá? Mais o tempo de reabastecimento. Aqui, se eu escolher outro ângulo, eu vou estar com 2 horas e 37, depois 2 horas e 41, 2 horas e 56, 2 horas e 58. Que fique bem claro hoje, certamente na tua empresa que tu não tem um GPS moderno, que tu não tem uma definição de trabalho, tu não tem um processo claro para a tua operação, tu deixa isso aqui a cargo do piloto, somente do feeling do piloto. O piloto vai fazer o melhor que ele pode, mas ele vai usar o feeling de novo. Aqui a gente está usando uma máquina para fazer conta. Então aqui eu estou simulando o voo de fato em toda aquela área e eu consigo enxergar plenamente do início ao fim o que está acontecendo. E todo esse trabalho eu consigo passar para ele já pré-definido. Olha, se tu não conseguir entrar naquele grau porque o vento está errado, tu pode justamente trocar e ir para o outro. E não tem problema nenhum, nós vamos perder 7 minutos a mais, mas foi necessário. Então a gente sabe que essa perda aqui foi uma perda do trabalho, né? Que não tinha como mudar essa variável, a gente não tem o clima, a gente não pode mexer. Né? Agora, saber onde eu entro eu posso, e aí é minha obrigação saber, entendeu? Então isso aqui é mais do que importante para o piloto se localizar no que ele tem que fazer lá e não mais trabalhar por feeling. Tá? Aí eu entro aqui na segunda etapa também do material que sai aqui em PDF, lá dentro também, na parte online também sai, que é eu defini o equipamento que ia ser usado, eu defini os ajustes, eu defini a instalação do equipamento no avião, ou seja, isso aqui, quando eu contrato uma empresa lá para fazer aquele trabalho inicial de safra, onde ela diz, olha, o atomizador Travicar tem que ser instalado nesse ponto da barra, nesse ponto, na asa direita, assim, assim, assado, é aqui que eu vou usar aquela informação, não é que eu vou usar naquele dia que o técnico compareceu, que ele fez a instrução, que todo mundo comeu churrasco, aplaudiu, foi o dia de festa lá, foi o dia de festa. No vida real está aqui. Aqui que eu vou descobrir que se eu não pegar aquela informação lá, e como é que eu faço aquela informação ser replicada lá no avião, lá na ponta do trabalho? É com esse material. Se eu não instruir aqui a minha equipe de solo e meu piloto que essa é a configuração correta para o atomizador para fazer aquela área aqui, a gente pagou uma empresa para fazer um estudo e aquele estudo foi engavetado depois que a gente fez, foi só para bonito, aqui na prática que eu trabalho com ele. Tá? Se não tivesse isso aqui claro, não tem como alguém tomar a decisão certa para trabalhar. Isso aqui, essas medições foram feitas naquela equipe que tu pagou e te entregou o material. Tá? E assim, mas aqui também, detalhadamente, como é que faz essa configuração. Então, lembre-se, é bem importante a gente entender onde é que a gente usa aquilo que a gente pagou para ter. Como é que a gente usa aquilo. E não é só botar uma barra no fundo do hangar, fixado lá, que quando tem manutenção nessa barra, que é basicamente sempre, certamente botam na posição errada. Né? Quem é que está verificando se está na posição certa de novo? Então, a gente está sempre trabalhando pelo refino da qualidade. Não adianta olhar para o lado e falar, mas meu vizinho também não se preocupa, mas tu não é dono daquela empresa, tu é dono da tua empresa. Então, partindo desse pressuposto, tu tem a obrigação de fazer isso aqui. Como é que vai o arquivo e como é que volta o arquivo do avião, tá? Basicamente, naquela mesma tela de ciclo operacional, eu vou selecionar o arquivo que eu quero mandar para o avião, para um ou mais aviões, seleciono enviar, automaticamente o piloto recebe lá um sininho ali do lado da tela dele, ele seleciona o sino, vai mandar baixar as áreas que chegou para o avião, sincroniza essa área, certo? E termina a operação. Quando ele terminou de voar, né, terminou de fazer a área, pousou, ele vai finalizar a área e o sistema vai perguntar se ele quer mandar aqui o trabalho para o SGE, né, que agora é Travicar Connect, então, só para vocês entenderem as siglas, aqui também está sendo alterado, lá já foi alterado, mas isso aqui ainda está no meu trabalho aqui para apresentar para vocês, mas manda lá, vai para o Travicar Connect e tu recebe todo esse material de volta aqui, ó. Então, 591 hectares executados, inicialmente era 576, aí agora tem todos os passos aqui que o sistema pode ou não fazer automático, dependendo do que tu configurar, para tu ter todo o restante da informação, tá? Então essa aqui seria a etapa 1, eu planejei, etapa 2 foi para o avião, executou e voltou para o avião, que é o que a gente está vendo aqui nessa remessa do arquivo, tá? Terminou, manda o trabalho para a empresa, para a fazenda, e eu finalizo a operação do avião. Acabei de receber o trabalho por completo, criptografado de ponta a ponta, tá? Aí eu entro na terceira etapa, no modo, na análise financeira, tá? O que é importante a gente identificar. Então essa área aqui, como a gente falou, ela foi planejada, foi enviada para a aeronave, foi executado o trabalho e retornou o trabalho. Então a gente está na etapa 3. O que significa a etapa 3?
são as análises que a gente tem de tudo aquilo que foi realizado. Tá? Então, a gente começa pela análise financeira. Obviamente, se não quiser fazer análise financeira, não precisa, pode ir direto para o tipo de análise que queira fazer. Mas aqui, como o programa ele é bem completo, ele vai trazer detalhadamente cada ponto. E aí, o que é importante? A gente conseguir identificar aonde que a gente vai fazer economia, onde é que a gente errou, onde é que a gente pode melhorar e assim por diante. Então, para a gente ter uma ideia aqui. No planejamento aqui, então, dessa parte de análise aqui que eu tô te passando, em torno de 3 minutos, em torno de 3 horas era o planejamento de execução dessa área. No caso aqui, foi realizado em 3 horas e 26 minutos. Então, 14,12% de diferença, ou seja, foi feito mais lento, e aqui já nos trouxe uma perda financeira, ou seja, a gente gastou a mais para realizar esse trabalho em torno de R$ 1.700. Então, aquilo que a gente estava falando, se cada área que eu trabalho, se cada área que eu realizei, eu tenho uma perda, e essa perda, como a gente está vendo aqui, ela parece ser pequena, né? Ah, mas eu faturei nessa área R$ 23.000, tá? Que eu cobrei do cliente. Mas se eu gastei R$ 1.700 para fazer essa área, gastei a mais do que eu precisava, e eu começar a somar quantas áreas eu faço ao longo do tempo, ao longo do mês, ao longo da minha safra, a gente vai identificar aqui um valor financeiro absurdo, que deveria, de fato, parar no bolso da empresa, parar para investimento, retornar para os cofres da empresa para fazer qualquer outra coisa, que seja até botar no lixo, mas não errar aqui numa operação, podendo, né, levar ao mínimo necessário de perda que precisa ter. Então, a gente tem que entender justamente a importância de saber onde é que está o erro. Tá? Então, aí, de fato, onde é que está concentrado o meu erro aqui? No tempo de solo. Então, por exemplo, tinha uma previsão de 30 minutos para solo, e eu levei 42 minutos. Parece pequeno, mas isso só aqui foi R$ 860 em tempo de solo, para uma atividade só. Tá? Aí eu vou chegar aqui no tempo de translado, a previsão era 11 minutos, chegou em 33, 1.420 em translado. Tempo de balão do que eu previ, eu fui melhor, então ótimo, ganhou, né? Ganhou R$ 669. Tempo de aplicação aqui, deu uma diferença pequena, em torno de 2 minutos, 1 minuto aqui, 1 minuto e pouco, tá? Então, equivale a um valor, mas são variáveis aqui, vamos dizer assim, que alguma variável eu não consigo controlar, mas aqui eu puder controlar, eu vou controlar. Então, tempo de solo eu posso controlar. É uma operação direta que pode ter uma ação da empresa e fazer essa correção. Tá? Então, para a gente ter uma ideia assim, então, puxando essa análise, eu consigo também verificar aqui, no caso, aqui o programa vai trazer mais detalhes, tá? de valores, de preço, de impostos que tu pode colocar para dentro. Mas o mais importante aqui, o lucro da operação. Então a gente previa aqui, o empresário previa aqui um ganho de 30% nessa operação e no final ele ganhou 22%. Tá? Então aqui foi quase 8% e se perdeu para essas variáveis, né? Que algumas poderiam ser controladas. E aqui é o dinheiro que a gente deixa na mesa toda a operação e que a gente... Na verdade, assim, só para vocês entenderem, esta operação aqui saiu planejada e o erro foi de 8%. Agora, me diz uma operação que não é planejada, o erro é muito mais que 8%, é 15%, é 20%, é 25%. Entendeu? É isso que vocês têm que ter em mente, que quando eu tive o dado inicial para me ajudar e eu tive o dado final para comparar, e eu vejo que já é grande. Agora, se eu pegar uma operação que não tem controle algum, é muito maior, entendeu? Então, o número ele é discrepante na operação, tá? Aí eu tenho mais alguns dados, ou seja, o meu rendimento poderia ter sido 190 hectares hora, na verdade virou 168, eu poderia ter levado um dia para fazer o trabalho, eu acabei levando 2, tá? Então, de fato, aqui o total de hectares deu 5 hectares a mais só pulverizados, então, de fato, não foi grande coisa, por isso que deu aquele tempo de operação lá. Aqui o tempo de aplicação deu 1 minutinho a mais, que foi 1 hectare a mais que da previsão lá inicial, ou seja, algum arremate, alguma coisa que foi feito na área. Tá? Mas então, assim, o que é importante entender? Que a gente chega na operação e a gente consegue detalhar tudo aqui para vocês. Tá? Então, é isso que interessa. E esse detalhe, ele serve tanto para ajudar piloto, quanto para ajudar a empresa, quanto para ajudar no resultado. Porque se eu não controlo as variáveis, eu não controlo nada. Então, se eu partir do pressuposto que eu deixo tudo andando livre, quer dizer que coisas que serão importantes eu não estou controlando. Então, quando a gente torna uma operação de fato mais inteligente, mais controlada, mais ajustada, a gente começa a enxergar coisas que poderiam melhorar muito, muito antes, né? Então, isso que é interessante.
E aqui também traz mais análise final, né? Por exemplo, aqui, no caso, aqui deu uma diferença de reabastecimentos, né? Estava prevendo 7 abastecimentos, fechou em 5, tá? Mas aqui houve lá no lançamento lá, foi colocado o Hopper em 600 litros, na verdade, ele foi maior, então no trabalho se colocou mais litros, então mesmo calculando 7, conseguiu se ganhar, mas mesmo assim se gastou muito mais tempo. Então, se eu tivesse fechado lá com o Hopper real, botado lá 800 litros de Hopper lá no início lá do planejamento, tá? Aqui daria 5, daria muito mais perda por abastecimento. Então, é isso que você tem que entender. E aí, assim por diante, eu tenho todos os dados, né? E tenho todos esses registros aqui diretamente também nessas tabelas de quanto tempo levou essa área, quanto não levou, assim por diante, que preenche uma série de outros documentos, tá? Tudo isso também sai um relatório em PDF, né, de toda a operação, então detalhadamente cada particularidade, né? E finalizando toda essa parte financeira, a gente entra na análise de qualidade. Aqui a coisa fica interessante, porque a gente começa a pegar detalhadamente cada operação daquilo que foi realizado e começa a fazer uma análise crítica em cima de ponto a ponto a cada 0,2 segundos, ou seja, a gente consegue entender por que eu preciso de um acessório, por que o acessório vai me trazer vantagem, o que ele vai melhorar no meu trabalho, quanto ele me traz de rendimento e assim por diante. A gente consegue quantificar e qualificar aquilo que a gente está fazendo, e não só fazendo. Então, se a gente for parar para pensar, a aviação agrícola ela existe desde muito tempo, não quer dizer que a gente não tenha que evoluir, né? Então, tem muito avião hoje que, sinceramente, está voando muito parecido com o passado. E se a gente for analisar, está trocando dinheiro, basicamente troca dinheiro ou basicamente não realiza um trabalho de eficiência na ponta. E é isso que a gente tem que chamar a atenção. São 2 pontos principais. Um avião voando tem a única finalidade de colocar a gota correta no alvo. Qualquer outra variável disso, a gente está trabalhando aqui com a não efetividade do avião. Então, no quesito análise de qualidade, a gente justamente pega todos aqueles sensores que estão disponíveis lá no GPS e na aeronave e no carro de apoio, né, no caso da estação meteorológica, e traz todos eles agrupados detalhadamente a cada 0,2 segundos. Então, como é que isso funciona? No caso aqui, a gente está vendo aqui uma análise de qualidade em cima da informação de aplicação. O que é importante aqui? Esta área, esse trabalho aqui foi realizado com um equipamento de abertura e fechamento automático. Ou seja, a gente tem uma precisão absurda no que foi realizado em abertura e fechamento. Claro que toda vez que tu vai fazer uma área, tem alguns ajustes de abertura que obviamente tu vai fazer, que tu quer que abra antes. Então, se tu olhar toda a área aqui, ele está abrindo um pouquinho antes, porque foi comandado aqui pelo piloto na calibração do GPS. Então ele abre ali 5 metros antes de começar a operação, né? Que eu vou estar marcado aqui, ó, em amarelo. E quando ele fecha, de fato, ele fecha zerado, porque não, fecha quando cortou, terminou o tiro. Então, o que acontece? Tu vê que não tem material fora da área que tu previa trabalhar. E aí, justamente, a gente vai chegar no índice de acerto de 96%. Ou seja, a gente vai chegar no material na qual aqui tu teve uma perda de 4% numa área desse tamanho todo, tá? Então, uma área bem grande. Então, a gente vai entender que, se eu olhar o mapa de aplicação e eu enxergar esta operação no mapa, isso aqui é um trabalho bem feito, é um trabalho feito com auxílio da válvula on-off. Tá? Se eu não tivesse a válvula em trabalho, eu não teria 96% de acerto, eu teria um índice muito pior. Mas muito pior assim, na casa de 80, 85, 83, 84, porque o erro é muito grande. Se tu deixa esse controle só na mão do piloto, ele está numa velocidade muito rápida para tomar a atitude de abrir e fechar. Ou seja, tu está sempre deixando com que ele precise, além de pilotar, fazer outras tarefas. Essa outra tarefa, ela não vai ser precisa em cima exatamente da marcação do GPS. Então, quando tu passa para a máquina fazer isso, ele vai cravar o resultado. Então, o que é importante aqui? Nesse tipo de área, por exemplo, tu tem uma uniformidade de abertura e fechamento, tu tá vendo perfeita a operação que foi feita na área, e tu entende por que tu usou um acessório. Vamos entender assim, se eu não usar o acessório, o que vai acontecer? Qual é o meu problema? Quando tu não usa o acessório é bem simples, tá? Sempre que tu for fazer uma área, tu vai colocar um percentual de produto no hopper do avião, no tanque do avião,
além daquilo que tu precisa. Vamos supor que eu tenho que fazer 10 litros por hectare numa lavoura de 10 hectares. Eu poderia colocar 100 litros no tanque, né, para fazer esses 10 hectares. Não vai ser isso que a gente vai colocar, a gente vai colocar 110, 115 litros, porque tem que ter uma margem de segurança da parte que fica dentro do equipamento agrícola no avião, né, que está trabalhando, das tubulações, e eu tenho que ter uma margem de segurança porque eu preciso abrir e fechar. Se eu não tenho a válvula de abertura e fechamento automático, eu vou abrir antes da área e vou fechar depois da área. Cada soma dessa abertura antecipada e fechamento tardio, eu pulverizei produto. Então, eu tirei produto do tanque. Tá? Então, para a gente entender, mesmo com a válvula aqui automática e a calibração que o piloto fez lá para ele abrir um pouquinho antes, eu já deixei 4% de produto fora do alvo que estava delimitado no polígono. Se eu deixasse aqui só na mão do piloto abertura e fechamento, esse índice baixaria lá para 80, 85, 82, assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Eu teria produto para fora da área aqui, produto para fora da área aqui. Então, me faltaria produto para aplicar na área, entendeu? Então, o que acontece? Se eu tenho que fazer 10 litros por hectare em 10 hectares, eu vou botar um tanque de 100 litros no avião. Vou botar uma sobra a mais de tubulação do equipamento e vou colocar uma sobra a mais dos percentuais de perda. Só que se o percentual sair de um número aceitável, eu vou começar a fazer essa área, eu vou ter que interferir em outras variáveis, eu vou começar a mexer no fluxo, porque vai acabar meu produto. Então, meu produto que era para durar a área inteira vai faltar, aí eu começo a reduzir, vou lá manualmente de novo, mexo na válvula bypass e reduzo o fluxo da aeronave justamente para compensar o meu desperdício. Aí eu estou baixando o fluxo ao qual eu deveria estar fazendo. Então eu começo a interferir em tudo aquilo que for planejado. Era para fazer 10 litros, eu não vou fazer 10 litros porque eu vou começar a baixar. Né? Como eu não tenho leitor para dizer que eu não fiz, eu ajusto no avião. Então toda essa variável aqui, no final, essa área que era para ter 10 litros por hectare não vai ter. Tu vai ter uma área com 8, com 7, a parte outras com 10 e um monte de área para fora pulverizada que não deveria, que não precisava, porque isso é botar dinheiro fora, entendeu? Então o acessório é realmente extremamente importante para esse uso e sim é uma economia porque tu vai fazer o avião de fato voar onde precisa, ele não vai ter que fazer um reabastecimento de novo porque faltou produto. Ah, mesmo que eu tenha produto sobrando. Tudo bem, mas ele vai ter que voltar com o avião, parar o avião, reabastecer, voltar de novo, isso é custo. Então tudo isso é custo. Então a gente está levando aqui de gestor para gestor, tem que começar a avaliar. Quanto mais puder reduzir de perda, melhor para a empresa. Né? Então, assim, aqui para pegar, a gente fez uma análise de aplicação e entendeu o uso do acessório. Aqui eu estou fazendo nessa área uma análise de altura. Então, aqui eu tenho o altímetro laser da Travicar com o giroscópio. Então, eu tenho uma precisão na coleta de dados. Tá? Aqui, por exemplo, o planejamento lá, que pode ser do piloto também, ele botou lá que de 4 metros e meio de altura até 10 metros, o sistema estaria dentro da área planejada dele de voo, de altura, tá? Então, numa média aqui, 6 seria o ideal que ele planejou. A média dele foi 8.1. Então, 8.1 de 4,5 a 10, tá bom, tá dentro da área verde. Então, a gente vai ver aqui no mapa todo de aplicação, a gente vai entender aqui que a maior parte dele, de fato, está de acordo. Então, a gente tem 92% da área feito dentro do que foi planejado. Ou seja, o que interfere eu saber a altura que o avião fez a aplicação? Interfere diretamente na faixa de aplicação, interfere diretamente o produto chegando no alvo correto. Então, se eu não abro a faixa certa, se eu não ajusto o avião para pulverizar naquela altura, eu vou estar sobrepondo faixas, eu vou estar botando menos produto onde eu deveria, eu vou errar a concentração do químico, entendeu? Então, isso é extremamente importante para o resultado daquilo que tu espera. Então, por exemplo, no caso de um inseticida, se eu deveria ter ali a dose dentro de 10 litros para fazer o combate da praga, e eu boto 30% menos, ou seja, chega ali só 7 litros, só chega a 5 litros, não vai combater a praga. Então eu vou ter feito um trabalho, vou ter gasto na minha fazenda e vou ter que refazer, porque não vai ter a mortalidade que se buscava da praga, entendeu? Então, assim, eu tendo o instrumento, eu consigo entender, no caso aqui que a gente está vendo, teve um trecho só aqui, que ele baixou
da altura que ele tinha planejado, obviamente, um trecho curto, né? Então, e chegou em 4,41, então não é grande diferença, estaria, né, de acordo dentro dos 4,5 que ele queria, 4,41, então está dentro da margem de erro aqui, o restante dela. Por que a altura maior aqui num percentual de 8%? Porque sempre é o início do tiro. Tá? Então a gente tem ou algum obstáculo que tenha no meio da lavoura, que o avião tenha que sair não passar naquela altura para não bater no obstáculo, né? Mas normalmente sempre o início de tiro o avião está descendo, e aí ele vem numa velocidade maior, ele vem numa descendente, e ele vem ajustando a altura. Então se olhar aqui, ele está lá a 15 metros, bum, ajusta, e já chega logo na altura que ele previu lá, com toda a informação. Então aqui, de novo, a gente garante uma qualidade da deposição, garante uma qualidade da faixa, e o normal é não medir isso e não saber o que de fato aconteceu, entendeu? Aí a gente pega aqui, por exemplo, ó, na parte... Então dá para selecionar no mapa aqui, tá? Para selecionar cada faixa aqui e entender ela. Bom, aqui estava 20 metros de altura, eu fiz toda essa área alta, daqui a pouco aqui tinha um monte de obstáculo, então foi feito alto. Um fio, alguma coisa, fez bem mais alto, dá para comparar, dá para entender, dá para ver justamente o que foi feito. Tá? Eu faço também uma análise em cima do fluxo, tá? E aí o que é interessante, tá? O trabalho era para ser feito em 10 litros por hectare, média foi 9,8. Tá? O que eu tenho aqui de instrumento para me ajudar o piloto? Eu tenho aqui um controle automático de fluxo, tá? Aí eu recebo esse mapa aqui, ao qual eu deveria utilizar o fluxômetro, aqui eu deveria estar a 98% de eficiência, não 93%. Aí eu puxo o mapa e eu entendo aqui, ó, teve uma área que foi feito com um volume inferior, né? Na casa deu mais ou menos 6% essa área aqui, com volume inferior. Aí aqui a gente pode entender que, de alguma forma, essa área talvez não estivesse no planejamento, tanto é que se olhar aqui, ó, ela foi remarcada aqui embaixo, ó, então essa área não estava no planejamento inicial, certo? Ou seja, o produto que foi disponibilizado para o avião, ele não estava analisando essa área aqui, né? Ou estava analisando já anteriormente na pista lá, vamos botar um trecho a mais para tu fazer uma ponta lá. Então o polígono está aqui, ó, o corte do polígono está aqui, que é o polígono original que foi o planejamento. Só que na execução ele acabou fazendo um pedaço a mais de área, né? Por algum motivo, remarcou essa área em voo, e o sistema contabilizou. Então, em toda essa área aqui que ele de fato executou, teve uma perda aqui de 6% da área, não bateu o volume que deveria bater. Mas aí eu quero que vocês entendam, ó, a média vai dar 10 litros por aí, vai dar 9,8, porque se compensou o movimento. Ele tinha a vazão para poder ajustar, tá? Então, assim, a gente sabe exatamente onde deu a menos e onde deu a mais, ó. Então, se eu pegar cada trecho de entrada, sempre vai dar mais. Esse que vai dar uma vazão a maior, né? Então a gente consegue identificar aqui depois a estabilização do sistema. Mas a gente tem que ver o que é importante entender. Com uma válvula automática de fluxo, eu de fato tenho um controle perfeito da aplicação. E agora vocês vão entender aqui, eu vou trazer para vocês um mapa de uma aplicação sem um controle automático de fluxo, tá? Mas assim, como é que tu sabe o que foi feito? Porque a gente botou no avião um leitor automático de fluxo, ou seja, a gente estava lendo o que estava acontecendo, o piloto não tinha informação do que estava acontecendo, foi justamente para fazer um teste, tá? E a gente poderia, então, ler o que de fato ele iria fazer, sem ele usar um instrumento de indicação ou um instrumento corrigir para ele, tá? E aí que é importante, vocês vão entender agora o que eu estou falando, tá? Eu vejo essa área aqui perfeita e eu vejo essa outra aqui. Isso aqui é uma aplicação numa área sem o controle automático de fluxo. Tá? Acho que dá bem para comparar a diferença. Então, o que é isso aqui? Por que tem essa variação toda? Porque a gente tem muitas variáveis no voo que a gente não consegue controlar. Uma delas é a velocidade do avião. E a calibração inicial que a gente fez. O que muda, para a gente entender assim, o que de fato uma válvula de controle automático de fluxo faz na operação? O avião, basicamente, sem válvula, tá? Como é que o piloto faz? Ele calibra o avião. Então, o que é calibrar o avião? Ele quer fazer 10 litros por hectare. Então, ele decola e ajusta a baixa do hopper dele de acordo com o tempo em litros por minuto para poder ajustar a vazão em litros por hectare. Então, ele vai lá, faz a conta no avião, define a posição da válvula bypass, que posição que ela tem que ficar, ele trava essa posição,
ou seja, em cada tiro que ele for iniciar, ele vai puxar a alavanca sempre na mesma posição. E, consequentemente, ele vai estar com a vazão definida em calibração na velocidade que ele pretendia. Então, por exemplo, 110 milhas por hora, tá? Não é o caso dessa aqui, mas só para ter um exemplo. 110 milhas por hora é uma faixa de 20 metros, tá? Que seja. Eu vou fazer essa operação e eu tenho que calibrar a válvula bypass na posição X, tá? Essa posição X vai me dar 10 litros por hectare desde que eu esteja a 110 milhas por hora, tá? Só que toda vez que eu vou e eu volto com a aeronave, tá? Eu vou ter vento diferente, eu vou ter direção do vento diferente, eu vou ter velocidade diferente, eu vou ter uma série de variáveis e eu não consigo cumprir aqueles 110 milhas por hora que eu planejei lá na calibração da aeronave. Por isso da importância de eu ter uma válvula automática que ela não está preocupada na calibração inicial, ela está preocupada na vazão que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se eu calibrei a aeronave em 110 milhas por hora, eu não tenho válvula automática, eu começo um tiro, por exemplo, qualquer um desses tiros aqui, ó, eu começo uma velocidade acima do que eu deveria, tá? E aí que, consequentemente, vai faltar produto. Então, se eu andei muito rápido, em vez de eu soltar 10 litros por hectare, eu estou soltando 9, estou soltando 8, estou soltando 7. Se eu andei muito devagar, eu estou botando produto a mais. Então, eu tinha que botar 10, eu boto 11, 12 litros, onde eu tinha que botar 10, eu boto 9, 8. Então, eu estou sempre oscilando entre botar mais e botar menos. Se a gente analisar, tem muito mais mancha roxa e vermelha do que mancha verde nesse mapa aqui. Então, ou seja, de fato, eu só acertei aqui nesse mapa um percentual, ele não deve chegar aqui a 25%, 30% no máximo aqui, eu acertei de fato a vazão que eu queria fazer. Aí eu olho esse outro mapa aqui, eu acertei 93%, mesmo fazendo essa ponta com vazão menor, tá? Ele se recalibrou, remarcou, fez vazão menor. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a realidade de um avião que não tem fluxômetro. Aí tu vai me dizer que agora, quando tu vai analisar uma praga na lavoura, um combate, uma eficiência, tu vai dizer, não, mas eu apliquei 10 litros por hectare. Não, não aplicou, de fato não aplicou, porque a variação inteira que deu na área não tem 10 litros por hectare aqui, não chega a 30% dessa área aqui aplicado com isso. Então, aí a importância de tu utilizar um instrumento que vai te permitir calibrar o tempo inteiro. Então, o que a válvula de controle automático faz no avião? Ela não está preocupada se ele aumentou a velocidade. Então, se o avião aumenta a velocidade, ela abre a válvula, deixa passar mais líquido para compensar 10 litros por hectare. Se o avião anda mais devagar, ela fecha mais a válvula automaticamente para compensar ficar nos 10 litros por hectare. Então ela não faz nem mais nem menos aqui. Entendeu? E a gente consegue entender que não dá nem para comparar uma aplicação com a outra, né? Então, de fato, agora a gente consegue entender na prática o que é não ter um instrumento. E quando a gente chega para avaliar lá na ponta do campo, para dizer que um bico riscou uma lavoura, alguma coisa assim, cara, se eu erro tudo isso aqui em vazão, não tem nem como eu concluir nada. Não tem como concluir. Então, aqui que é importante. Aqui eu padronizei. Aqui eu cheguei e disse, não, está fechada a conta, é isso aqui mesmo. De fato, aqui dá para ver que está 93%, esquece. Isso aqui está excepcional. Isso aqui é a aplicação, tá? Isso aqui é o que se fazia antes, né? Quando não tinha informação. Agora tem informação, agora tem instrumento. Todo avião tem que ter uma válvula automática de fluxo, um controle de fluxo automático. Isso não tem como fugir hoje em dia, tá? Você ia falar também nos desperdícios de produto. Então, se eu consigo usar uma válvula on-off, que eu abro e fecho certo, se eu consigo usar uma válvula de controle automático, que eu deixo toda a aplicação homogênea, se é 10 litros, é 10 litros. Então, eu tenho praticamente tudo dentro do padrão. Eu consigo criar realmente uma análise de qualquer coisa. Tirando isso aqui, eu não tenho como fazer análise, né? E aí eu chego para fazer uma análise de velocidade, né? Então, eu consigo identificar aqui esse avião que, por exemplo, estava calibrado em 225, ele fez uma média de 227, tá? De novo, média. Então, ele começou rápido, depois fica lento, depois abastece, fica lento, vai saindo o produto, vai ficando rápido, entra no tiro, tá rápido, tá lento, vai sair do tiro, tá mais rápido. Então, é muita variação de velocidade, tá?
Então a gente vê aqui que o piloto setou lá, a empresa setou que de 200 a 250 estaria bom. Beleza, então tem 50 milhas por hora de variação que ele considera bem boa, por quê? Tá, e é importante. Ele só considerou 50 milhas boa porque ele tinha um controle automático de fluxo que tinha capacidade de corrigir o fluxo em 10 litros por hectare nesta variação toda de velocidade. E aí o que acontece? Eu volto para o mapa e vejo, não, realmente o sistema corrigiu e deixou ele perfeito. E aí ele disse, eu posso então voar dessa variação que vai ficar perfeito a minha aplicação, eu não vou interferir no fluxo, o meu avião tem capacidade de soltar mais produto ou de fechar para soltar menos produto, se eu ficar mais lento no avião. Tá? Então isso que é importante, porque assim, 2% da área eu fiz abaixo de 200 milhas por hora, daqui. 5% da área eu fiz mais rápido do que 250, certo? Mas em todo o verde eu variei de 200 até 249. Então é isso que é importante entender. Aqui nesse verde tem uma baita variação de velocidade e nem por isso interferiu no fluxo do avião. Então ter instrumentos de precisão e de controle justamente é o que faz tu ter total domínio daquilo que tu queria fazer. Aqui eu posso te afirmar. Tu pode chegar na lavoura e ter certeza do que tu queria 10 litros por hectare e lá de fato tem 10 litros por hectare. Aí tu vai saber se a dose que foi usada realmente está correta, se dá para mexer na dose, se pode economizar na dose, se não pode, e assim por diante. Então tu tem uma série de ganhos aqui para o lavoureiro se ele tem real domínio daquilo que ele está fazendo. Então hoje, quantos milhões tu gasta em princípio ativo na fazenda? Sem saber exatamente se aquilo está sendo eficiente ou não. Aqui tu dá para comprovar pontualmente, tá? Então, no caso da velocidade, a gente viu que a velocidade não interferiu na qualidade da aplicação, ponto, é o que importa, né? Aí a gente entra no outro índice aqui de velocidade do vento, aqui, utilizando a estação meteorológica, a gente consegue identificar que em 61% da área, a velocidade do vento estava entre 2 km por hora e 18 km por hora, que foi o setup lá que a empresa colocou como adequado. Então, 60% da área estava adequado, 39% estava abaixo de 2 km por hora, e nenhum por cento acima dessa velocidade. Então, o que acontece? Nesse trecho aqui, ó, boa parte, 39%, a gente tem um vento, né, que não estava adequado. Aí, onde é que interfere isso? É a abertura de faixa. Tá, mas aí eu compenso lá na altura certa do avião também. Então, tudo tem que se avaliar. Por isso que eu estou dizendo, se eu acertar e for... Então, por exemplo, eu pego um mapa desse que está... Pô, será que a nossa faixa abriu certo? Aí eu vou lá... Não, mas a altura aqui eu consegui, de fato, manter... dentro do padrão estabelecido, 8.1, não, mesmo que não tinha vento, eu consigo equilibrar lá e foi uma faixa efetiva igual, me serviu porque eu já fiz o teste sem vento e mesmo sem teste sem vento, a faixa é perfeita igual. Beleza, aí eu comprovo comparando cada coisa, sendo que uma não ia interferir na outra, não ia estragar a operação da outra. Tá, então isso que é o interessante, eu poder comparar. Obviamente, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é o que o sistema pode fazer. Eu tenho que fazer isso em todas as áreas? Não, eu posso lá no final mostrar para vocês que vocês vão ter umas telas de dashboard de conferência de qualidade, a qual vocês não vão nem perder tempo. O sistema vai analisar para vocês todas as áreas e vai dizer, olha, essa aqui saiu errado. Essa aqui tu tem que olhar. Aí tu vai ver exatamente que ponto tu tem que olhar, porque tu já setou esse ponto, né? Aí na questão do vento também, eu posso trabalhar com a velocidade do vento. E aí também é outro ponto importante que a gente pode aqui ajustar, tá? Tentar entender. Com a estação meteorológica, eu consigo direcionar toda a questão de vento, onde é que está o vento adequado. Então, nesse caso aqui, 75% da área estava dentro, tá, do vento ajustado lá, adequado para a operação. 9% eu estava com o vento alterado, né, 15% também. Então, mas mesmo assim, pode ir lá verificar. Tá, mas será que esse vento aqui, de acordo, vento não, ó, o vento estava baixo nessa área aqui. Estava vento baixo nessa área. Vamos lá comparar lá se a minha altura nessa aplicação aqui estava boa. Não, mas a altura aqui está boa, eu consegui manter uma altura boa, então eu compensei o vento alterado. Então é isso que eu estou dizendo. Quando as variáveis a gente tem na mão para comparar e de fato entender que não vai ter problema porque eu acertei aquela outra variável. Tá? E se eu não tenho como medir ela, se eu não tenho um altímetro laser, eu não consigo dizer e afirmar se aquilo foi adequado ou não. Então isso que é importante a gente entender e ter informação na mão. Sem informação não tem decisão, tá? Não tem como tomar decisão, sempre vai ser um chute. E o chute, às vezes a gente erra, às vezes a gente erra de novo, às vezes a gente erra de novo e às vezes a gente acerta. Então qual é a percentual de chance de tu acertar chutando?
Então, assim, finalizando a direção do vento, a gente entra no ΔT. Tá? Então, aqui lá é onde a empresa setou, onde é que seria a relação temperatura-umidade adequada. Aqui a gente vai entender que 21% da área foi no momento adequado e 79% não foi. Já estava numa zona intermediária, aceitável também, mas não era o ideal, né? Então a gente consegue identificar quando da aplicação não era o ideal, para a gente poder entender, não, é só um pouquinho. Isso aqui, eu vi que tem a altura certa, que tem uma faixa abril, que a gota chegou, tá, mas é a umidade que seria a evaporação da gota, como é que estava? Não, está tudo correto entre temperatura e umidade, eu não perdi a gota que eu gerei. Então aqui eu comprovo, de novo, que eu estou sendo eficiente. Tem uma série de variáveis que vai me deixar cada vez mais confiante naquilo que a gente está fazendo e justamente tendo domínio do que a gente pretende fazer e ter resultado na lavoura, que é colher mais. Né? Então, efetividade é no final colheita. Efetividade para a empresa de gestão agrícola é no final fazer algo mais rápido e mais econômico. Então tem uma série de... Todo mundo ganha no jogo. O piloto ganha porque está fazendo mais horas por dia, porque o avião está indo direcionado para uma tarefa. Então tudo isso é bem interessante e tudo aqui que está sendo usado, que o sistema faz automático, é a própria empresa que setou. Ela disse que tem que abrir naquele ponto, ela disse que tem que fechar naquele outro, ela disse que não pode abrir ali, tudo é a empresa que definiu dentro do sistema. E o avião vai fazer exatamente aquilo que foi setado pela empresa. Tá? Então, a empresa, pela fazenda, pelo escritório de coordenação da aeronave. Então, é isso que é importante usar acessórios. Tá? E a gente tem daí uma definição de temperatura, aqui estava tudo dentro do parâmetro, praticamente 100%, de umidade também. Tá? Então, o que a gente tira dessa conclusão aqui? A gente tira que a gente consegue, de fato, dominar do início ao fim daquilo que foi feito e cada vez mais saber se aquilo que foi feito, realmente o efeito vai ser positivo ou vai ser negativo, antes mesmo de eu olhar na lavoura e ver se a praga de fato morreu. Porque eu tenho dado aqui, essa praga ali, se não foi pulverizado água, se foi pulverizado realmente um produto químico, né, que está assinado lá no dia da aplicação, o resultado está resolvido. Né? Então é isso que tem que se levar em consideração. Essa eficiência toda está associada sempre às variáveis. Né? Aqui a gente tem também, é interessante, que a gente pode ver todo o trabalho que foi feito na aplicação, tá? de forma real. Isso aqui é o voo real da aeronave. Tá? Então a gente pode simular aqui, isso aqui é um voo real, a gente pode ver onde que ele começou, onde ele completou, como é que estava modelado as áreas aqui em aplicação, entendeu? Dá para a gente ver ali de fato cada posição dessa de velocidade dos sensores. Ó. Vou selecionar ali, eu vou conseguir enxergar. Ó, as variações estão de questão de fluxo, questão de velocidade, onde é que está tendo variação. Então eu posso ver o voo da aeronave de várias formas possíveis aqui, analisando cada sensor e cada medição. Então isso é interessante. Ó. Eu queria entender por que ele entrou naquela ponta lá e aquela ponta depois ficou com o tratamento, não ficou adequado. A gente vai entender lá, não, mas é que ele entrou por isso, por aquele motivo, porque tinha uma área que é uma área mais alta, com árvores mais altas, que ia prejudicar, teve que fazer mais alto. Então, verificando como foi feito o trabalho, detalhadamente dá para se entender. Então, isso tudo dá para fazer, ou seja, é muito detalhado. Tá? Então, aqui é o voo real que a aeronave fez em cada situação nessa área toda aqui. Tá? Junto na etapa de qualidade, então, como eu falei, a gente tem toda a informação a cada 0,2 segundos. Então, cada quadradinho desse aqui significa 0,2 segundos da aplicação. Então, eu tenho, de fato, domínio total daquilo. Se eu quiser saber esse quadradinho aqui, quanto que estava? Clico nele, vai aparecer exatamente que altura que eu estava, a largura de faixa, a velocidade, volume que é aplicado, o fluxo que estava passando naqueles 0,2 segundos, entendeu? A altura média da aplicação ali que estava 5,25 m. Então, eu tenho muito detalhe. Que nem assim, ó, tem que perder tempo com tudo isso todos os dias? Não necessariamente, eu vou traçar os parâmetros e a máquina faz automático para mim. Eu só vou ver aquilo que saiu do parâmetro. Tá? Posso levar todo esse arquivo também para outros programas, tipo o Google Earth, por exemplo, abrir a mesma coisa, cada quadradinho desse é toda a informação que estava no planejamento, então consegue analisar, ver área por área, faixa por faixa em outros programas também. Tá? Então isso é bem interessante. Tudo isso também gera arquivos em PDF, quer para uma reunião, quer traçar alguma coisa, vai gerar os arquivos em PDF detalhados de cada coisa, justamente para, se quiser arquivar de alguma outra forma, obviamente o programa arquiva tudo, né? Tudo fica no digital, mas se quiser imprimir também, tudo sai também em modelos de PDF para que seja levados aí para análise. Aqui, quando a gente usa estação meteorológica, vou mostrar aqui uma das telas de visualização, né, para entender.
Então a gente tem aqui várias estações, aqui no caso, que a gente tem demarcado, só para simular aqui, essa parte aqui, são as estações que estão aqui na empresa, tá? Então a gente tem toda a informação, todos os registros, todos os históricos, isso aqui é uma das telas que podem ser vistas, selecionar cada estação, ver o que cada um está passando, o que foi registrado, entendeu? Uma série de dados aqui. Então, isso é uma das telas de estação climática que pode ter, tá? Então aqui outras modelagens também, outros tipos de avaliação do que pode comparar, né? Mas a parte importante daqui é o quê? Eu pegar o dado sincronizado a cada 0,2 segundos com o avião. Então, não adianta eu olhar e querer comparar a estação meteorológica da Travicar a uma estação meteorológica do mercado. São produtos, conceitos e utilizações totalmente diferentes uma coisa da outra. Isso tem que estar muito claro. Se eu preciso de uma estação meteorológica só para consultar, eu vou no meu iPhone, está ali, perfeito. Eu estou aqui agora, eu olho ali, umidade, temperatura, eu entro em um outro aplicativo que tem ali, vai me dar também de uma estação meteorológica mais próxima daqui, eu vou ter precisão, tá? Mas eu não vou registrar nada. Eu consulto e não posso marcar. Agora, o avião andando a 300 km por hora, eu cruzando lá cada 0,2 segundo dele com exatidão de temperatura, exatidão de vento, exatidão de direção do vento, exatidão de umidade e uma série de outras funções, tudo a cada 0,2 segundos, é muito detalhe. Então, a estação meteorológica Travicar, ela foi projetada, desenhada para ter alta capacidade de coleta de dados, registro disso para sincronização da plataforma. Então, eu não posso comparar ela com qualquer outra estação meteorológica de mercado, ao qual só existe para registrar e arquivar. No nosso caso, a gente tem que registrar, arquivar e sincronizar e precisão de velocidade para poder botar, isso é um dado real, lá perto da lavoura, do lado da lavoura, no carro de apoio. Entendeu? Então, são produtos totalmente diferentes. Se a gente entender a conceituação do que ela foi criada, a gente vai entender a lógica de uso dela. Então, ela é um produto muito técnico, é um produto muito preciso, é um produto muito, vamos dizer assim, extremamente rápido para poder fazer todo esse dado rápido como o avião está fazendo lá também. Assim como o GPS coleta, gera, informa rapidamente, eu preciso fazer isso numa estação meteorológica. Então, eu não posso pegar uma de mercado e colocar à disposição, que não vai servir para a mesma coisa. Então, eu não posso nem comparar preço nesse detalhe, tá? Porque não são produtos iguais, são usos totalmente diferentes e capacidades diferentes, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem 3 estações aqui, a gente sabe quais que estão ativas, quais não estão, então a gente selecionou essa aqui, agora depois pode selecionar outra para verificar. Todas estão gerando dados, todas estão informando, todas estão gerando toda a análise em tempo real, arquivando e sincronizando com o avião lá. Então, na aplicação, tá? O sistema aqui, a plataforma, ela vai pegar a estação meteorológica mais próxima do voo. Então, por exemplo, se tu tiver um carro de apoio com a nossa estação móvel, eu vou estar lá a 50 metros da área coletando o dado. Tá? Eu fiz aquela área. No sistema, eu vou buscar o dado que vai sincronizar com o avião, vai ser da estação meteorológica mais próxima da área que foi aplicada. Então, se eu tenho uma estação fixa só que está lá na minha base, e eu tenho lá, eu estou aplicando a 5 km da base, eu vou ter a estação, o dado de 5 km de distância. Mas se eu estou levando uma móvel, eu estou pegando dado de poucos metros de distância. Então essa é a diferença da estação fixa e da móvel. A fixa vai 24 horas por dia guardando o dado, padronizando um dado, e a móvel sincronizando detalhadamente cada lá na ponta. Tá? Então por isso do jogo de utilizar as duas versões, né? A gente também aqui tem na plataforma Travicar Connect uma função de localização da aeronave, ou seja, tu vai saber aonde que está a aeronave, né? Enquanto ela estiver na tela de translado, tu sabe exatamente o ponto que está a aeronave. Aí ela entrando na área de voo, o trabalho vira focado 100% para a aplicação, depois ele sai da tela de voo, da tela de trabalho, e ele volta a te dar toda a informação da aeronave. Então ele sabe detalhadamente onde é que está o teu avião, toda a tua frota. Isso aqui é entregue junto na plataforma, então acessando a plataforma, tu tem acesso a esse tipo de informação de toda a tua frota. Então hoje agora tu pode, se tiver 10 aviões, os 10 aviões setados ali, tu quer saber onde é que está a aeronave agora, pum, está aqui nesse ponto aqui a aeronave. Então bem detalhado, bem preciso, né? Tu tem toda essa informação. Obviamente, tem que ter, no caso aqui ele vai marcar pelos pontos aqui de aplicação, então tu tem todo esse dado o tempo todo aqui à tua disposição. Então tu tem também os logs diários, o dia histórico, né, todas as informações para trás, pode selecionar para ver trajetória, ver uma série de dados que tu queira analisar do avião, né? Então tem acesso aqui no localização. Aí no caso também tu quiser ver a rota, por exemplo, que foi feito, né? Então
Aqui tu consegue ver a rota do avião, ver se passou aqui ou não passou, como é que foi o translado, está tudo aqui certinho arquivado no sistema. Como eu falei para vocês antes também, o sistema também abrange relatórios governamentais, então aqui a gente tem toda a informação, todos os dados que podem ser gerados aqui pelo sistema, tá? Então eu vou gerar tudo automaticamente, finalizou as áreas, agrupa a informação, registra tudo isso, gera os relatórios, assina digitalmente os relatórios, arquiva, envia o arquivo lá para os órgãos que tem que enviar, então tudo isso automático pelo sistema, tá? A exemplo aqui, vem as assinaturas e remete o arquivo para a operação, assim como o relatório do mapa que é esse, tem outros relatórios também que geram para questões de fiscalização, então que estão cada vez mais cobrando velocidade na informação dos dados, estão cada vez mais exigindo que a informação do avião chegue rapidamente aos órgãos de fiscalização, então é bem importante que tu tenha um gerador da informação real, porque a informação de voo até chegar na tua mão para tu fazer um relatório, tu já perdeu a tua eficiência, tu já vai chegar lá com o documento errado. Então aqui não, aqui é a precisão completa, porque o teu avião pousou, descarregou o arquivo online para a base, e a base já está com tudo o relatório pronto. Então isso que é importante. Aí a gente chega na parte agora, justamente aquela que eu falei para vocês, tá, em relação ao agrupamento das informações, tá? Então, por que eu vou, onde é que eu vou controlar tudo que eu estou fazendo? Onde é que eu vou, de fato, que tela que fica aberta na minha empresa que eu preciso como uma tela de controle, uma tela de, olha, deixa tudo, está acontecendo a operação e aquela tela está funcional, tá? Então, para a gente ter uma ideia assim, essa é uma das telas, tá, do painel de controle. São várias outras telas, tem telas configuráveis, tem uma série de variação que tu pode fazer, então, para ter uma noção básica, tá? Essa tela, ela é bem simples, as áreas vão sendo finalizadas, o sistema vai recebendo as áreas que os aviões estão mandando, eles vão entrando aqui numa fila, tá? E eles vão passaram lá pela qualidade, foram analisados, e eles vão entrando aqui em cima daquilo que eu quero saber, daquilo que eu quero padronizar, daquilo que eu quero setar. Então, por exemplo, aqui a gente tem 7 áreas nesse quadro aqui, tá? Onde eu vou setar aqui, olha, eu quero ter no máximo, o meu ideal aqui, né, entre 27 e 100 é o meu máximo aceitável de perda, tá? Ou seja, aqui eu tenho um problema, certo? Então, o que eu vou dizer para o sistema? Vai ter um sininho lá, eu adiciono como um parametrizador e eu faço isso com todos os outros, com altura, com acerto, com uniformidade, com falhas, com perdas, com velocidade, com fluxo, e assim vai. Tem mais um monte de filtro que eu posso colocar aqui. Então, as áreas vão entrando na plataforma, vão sendo analisadas na parte de qualidade financeira, assim por diante, e vem para cá na análise de qualidade para a fila. Aí, na fila, eu deixo lá, a tela vai se atualizando, daqui a pouco, opa, uma área, exclamação. Aí eu vou lá, tecnicamente, vou selecionar aqui, vou abrir aqui o qualidade, e vou dizer, bom, eu já sei aqui, ó, que a minha perda foi 28%. E eu tinha setado lá que eu não aceitava a perda maior de 28%, maior de 27%. Claro que aqui a gente simulou aqui para uma perda de 27%, ninguém vai aceitar. Mas a gente botou aqui justamente para esse ponto, para ele identificar aqui, opa, indicou uma tela, então de 7 trabalhos, alerta em 1. Esse aqui eu tenho que verificar. Aí esse eu vou lá detalhadamente, seleciono aqui, enxergo pontualmente lá, detalhadamente, cada mapa de calor, para saber, não, eu já sei o que o percentual não bateu, tá? Mas eu quero saber onde foi o erro, por que foi o erro, o que está acontecendo, o quanto ele pode me prejudicar, o que eu tenho que corrigir, eu tenho que aplicar de novo, não tenho, entendeu? Então aqui a gente tem todo o domínio, sem precisar ficar verificando área por área, a gente só vai exatamente naquela área que de fato saiu dos parâmetros que eu tracei. Então aqui é um trabalho de gestão absurda que tu tem na tua mão, porque o avião está trabalhando, os aeronaves estão trabalhando e disparando área para dentro. Eu só vou me preocupar com aquilo que realmente saiu de um parâmetro pré-determinado, tá? Então é isso que interessa aqui. E aí, para que eu pego aquele parâmetro? Para justamente eu conseguir chegar na etapa 4, que é o segredo todo do Traficar Connect, e eu poder, de fato, tomar uma decisão. De fato, eu pegar toda a informação que eu tenho do mundo digital e trazer isso para a realidade. Então a gente fica muito fixado hoje, desde sempre, que a gente fazia certo. Mas a gente fazia bem feito, a gente sabia fazer, a gente sabe fazer, eu já tenho experiência, mas a gente sabe
que quanto mais informação eu tenho, quanto mais precisão na informação eu tenho, mais fácil é a minha decisão, mais rápida é a minha decisão, mais lógica é a minha decisão. Então eu parto do pressuposto que eu não quero mais tomar decisão no achismo. Eu não quero mais. A Travicar aqui não toma decisão no achismo. A gente tem que estar balizado em um monte de informação. Assim como eu falei para vocês, que a gente tem aqui inúmeras telas de identificação, de mapeamento em cada setor, para entender o que está acontecendo, tu tem que ter no teu avião, tu tem que ter na tua lavoura, tu tem que receber essa informação lá na tua fazenda, na tua sala digital, lá, opa, nossa área 1 lá deu problema. Tem que verificar, porque tu tem a expectativa de colher bem, e daqui a pouco tu não vai colher bem. Então aqui a gente acaba com a expectativa e traz a realidade. Olha, se não foi bem feito, vai dar problema, vai lá fazer. Vai lá verificar, vai lá atuar de novo. Finalizei uma área e choveu. Pô, tem todo dado ali que vai me mostrar que, pô, para um pouquinho, acende um alerta lá, vai dar problema. Entendeu? Então essa série de variáveis a gente vem implementando no Travicar Connect. Vocês vão trazendo mais e mais variáveis que a gente tem que botar para dentro. A gente vai colocando essas variáveis para dentro. A gente trabalha junto com vocês também para que a gente tenha um máximo de informação e que supra vocês, as fazendas de vocês, as empresas de direção agrícola, que supra tudo que vocês necessitam para, de fato, dominar a operação de vocês. Porque, como a gente está falando, o que vai trazer o domínio? A gente vai poder investir em tecnologia, a gente vai continuar investindo, vai continuar crescendo, continuar melhorando. Então, o mercado é de quem quer evoluir. Essa é a realidade. Só fica no mercado quem evolui e a gente vai voltar para trás. Ah, mas no passado tinha muita gente que não investia. Pois é, mas esses estão saindo do mercado. Não tem outra alternativa. O mercado hoje é muito rápido, é muito dinâmico. Tá? Então, o jogo é bem simples. Se eu tenho informação, eu consigo decidir. Se eu não tenho informação, minha decisão ela está sempre no chute. Tá? A gente também tem um aplicativo móvel, né, para o celular, tanto o Android quanto o Apple. Então, a gente pode utilizar. Eu peguei umas telas aqui básicas para mostrar, mas assim, ele tem todas as operações dentro dele. Tá? Agrupamento de áreas, pode fazer na frente da tela e já remete para a tela automático. Tem uma série de funções que se faz aqui, tá? Os preenchimentos, tudo. Então, aí a gente consegue ter detalhadamente cada função, cada execução, né? A fim de fato, de completar todo o trabalho, né? Então, pode trabalhar tanto pelo computador, na empresa a gente trabalha pelo computador para ter toda a função bem mais clara, bem mais simples de usar. Vou ter no campo, posso usar um tablet também, posso usar celular, então tem tudo isso mapeado de maneira que vai me dando informação. E cada vez mais a Travicar vai aprimorando o sistema, a plataforma, para que você tenha mais informação, mais detalhe, assim por diante. Assim como a gente fez com o GPS lá no início, a gente está fazendo hoje com a plataforma. Então, é uma plataforma que vocês também vão nos trazendo como melhorar ela. E a gente vai entendendo, agilizando, e de novo, a gente não vai entregar só aquilo que tu pediu, a gente vai entregar muito mais. Porque a gente, aqui esse ponto a gente não tinha avaliado direito, porque sabe a gente avalia, vai botar uma equipe. Não, mas eu posso entregar isso, mas dessa forma que é muito mais fácil de trabalhar. Então a gente pode sempre aprimorar isso tudo, tá? Então através do aplicativo móvel a gente também tem todo esse domínio, tá? Então ele pode trabalhar por tablet, né, pelo celular, aqui assim por diante. Aqui são umas fotos para vocês, e aí entendendo bem, o DGPS Travicar, ele é perfeito do Artractor até o Ipanema. Tanto para aeronaves turbo, quanto para aeronaves não turbo. Não faz diferença, a tecnologia Travicar ela aborda todas as aeronaves, ela aborda todos os aviões, ela está apropriada, desenhada para cada modelo de aeronave, entendeu? Então isso é um cuidado que a Travicar tem e sempre teve, de sempre entregar aquilo ideal para cada aeronave. Então isso é um exemplo, né, do Travicar Connect, do DGPS Travicar e assim por diante. Hoje o Travicar Tela 3 é o nosso produto mais top de autonomia, de performance, né? Então ele supre, né, absurdamente tudo aquilo que a gente mostrou aqui. Tá? Então a ideia ele tem conexão 4G, conexão Wi-Fi. Hoje em dia o pessoal tem utilizado muito as antenas, né, via satélite também, então tem Wi-Fi em tudo que é local, tanto no carro de apoio, muitos falam até no avião. Né? Então isso tudo é bem-vindo para a gente associar as tecnologias e começar a cada vez mais mandar dado e aquele dado realmente ser utilizado para ganho, para melhoria, para performance. Porque no detalhe a gente vai ganhando muito. Assim como a gente mostrou uma área ali que tu perdeu R$2.000, pô, mas no dia eu fiz 3 áreas, né? Daqui a pouco no mês eu perdi R$50.000, daí em 3 meses eu perdi 150, aí eu vou achar, cadê o meu dinheiro, aquele que eu não via quando eu fui fazer lá o trabalho na manutenção do avião, eu não tinha dinheiro para pagar. Claro, tu tá dando pro jogo, deixando dinheiro na mesa. Então esses detalhes são muito importantes. Aqui a gente está falando de investimento, a gente não está falando de gasto.
O gestor consciente investe, o gestor consciente investe na empresa, mantém crescimento, mantém tudo no topo, né? Gasto é quando a gente considera não tem lógica. Então aqui a gente só trabalha com investimentos. Então tem que manter sempre ativo o investimento da empresa, sempre no topo, porque é necessário que se mantenha isso. Então aqui o exemplo de uma aeronave de um cliente, Quad Tractor, 0 km, deixa peça travicar aqui, a tela dentro, light bar, né? Aqui embaixo válvula aqui de fluxo, né? Então a gente pega aqui a tela do GPS 3, né? Ali um light bar em cima da aeronave. Então aqui a gente tem os botões aqui de conexão também do SGE, conecta ali, que agora é Travicar Connect, vai puxar lá o arquivo, puxa todos os dados, conecta a área aqui que aparece quando tem uma área disponível para fazer, vai aparecer aqui um sininho para trabalhar, né? Ali também a área entrando para a área de trabalho. Aqui um controle automático de fluxo dessa aeronave. Aqui o Ipanema, né? Com a tela 3 também instalada, Ipanema 0, tá? Embraer. Com light bar. Aí uma tela aqui, essa aqui é a tela 1 operacional, óbvio que a tela de voo com mapa de fundo também, com todas as informações, então tudo isso aqui à disposição do piloto, muita informação, fácil utilização, a tela é totalmente interativa, então ligou a tela, ela vai te induzindo já para o trabalho, ou seja, ela vai te levando para a tarefa certa, ela vai te perguntando, tu vai respondendo, então automaticamente tu já cai na área de trabalho. Quando tu entra com o arquivo setado já da lavoura, que tu manda para a tela, seleciona o arquivo, manda para o trabalho e já configura automático com o arquivo que for para a tela. Então é uma série de facilidades, né, que a tecnologia nos permite e a gente atinge dessa forma a maturidade da nossa empresa. Isso é o mais importante, ter maturidade na empresa. O gestor tem que trazer cada vez mais a empresa para o topo. A gente entende que quando tu pega uma empresa e tem tudo para fazer, tem tudo por fazer, não vai sair correndo e fazendo tudo ao mesmo tempo, obviamente, mas tem que traçar um planejamento de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses e assim por diante. Não adianta botar anos. Esse ano que vem, não, é muito longo. Então o trabalho tem que ser curto. E está muito claro aqui para vocês que sem tecnologia, que sem informação, não tem aviação em 2024, não tem lavoura perfeita em 2024. Então isso tem que estar muito claro. Então quando for comprar o teu avião, quando for escolher um equipamento agrícola, é Travicar, é tecnologia de ponta, tem tudo isso para te servir. Então assim, eu fico agora por aqui, acho que foi bom, esclarecedor toda essa informação que a gente tem passado. Se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem mais explicações, mandem comunicado para nós que a gente vai, de toda forma, explicar de novo, abrir detalhadamente, mostrar, e assim por diante a gente vai melhorando cada vez mais essas explicações e vem trazendo para vocês com toda a capacitação que a gente pode oferecer, a gente vem melhorando a cada tempo. Valeu, pessoal. Até a próxima.